Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. É um prazer falar do sul do Brasil para os demais estados deste país afora. E também aí para os países desse mundão de Deus. Nosso convidado de hoje é simplesmente o apóstolo Wagner Calheira. Sim, um homem aí que eu estava conversando aqui fora do ar, achei tão ousado quanto o Noé. Por que o Noé? Você já vai saber. Simplesmente porque ele quer fazer aí a maior Bíblia do mundo. Sim, a maior Bíblia do mundo. Mas ele vai explicar toda essa estratégia, como é que funciona. Apóstolo Wagner, já vou dizer o seguinte para ti. Aqui nessa caixinha tem uma caneca, o senhor pode abrir, fica à vontade, a caneca é sua. E aqui tem uma aguinha também sem rótulo, porque nós não temos ainda o apoiador de água. Mas em breve nós vamos ter um apoiador. Para nosso município tem uma grande, né, vazamento de, como é que é? De água aí, de água, né? Então eu creio que em breve nós vamos ter um apoiador de água. A gente tem um aí, né? Então, o apóstolo Wagner, em pouquíssimas palavras, diga aí quem é o apóstolo Wagner hoje. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Pra Boa quem madrugada, tiver, na verdade. boa madrugada para quem nos assiste de madrugada, né? Bom, eu sou o apóstolo Wagner, sou pai, avô, né? Sou casado há 32 anos com a mesma mulher, que é uma coisa rara. Hoje é raro, hoje é raro. E com a Patrícia, minha esposa, digníssima esposa, né? Ela que manda lá em casa, né? Eu digo sempre, tem dois tipos de homem, né? Um que a mulher manda e o outro que é mentiroso. Ai, só na que crê. E graças a Deus, a gente tem também 3 filhos, os 3 estão muito bem encaminhados. A minha filha mais velha é uma médica, meu filho é empresário junto comigo na nossa empresa, a gente tem uma empresa de encapsulados em Estrela. Minha outra filha é dona de uma outra empresa, Medical Sun, também ali de Estrela, né? E graças a Deus eu me considero um homem de sucesso, porque eu consegui fazer com que toda a minha família seguisse os caminhos do Senhor. Todos os meus filhos estão comigo na igreja, meus netos, então é uma bênção, né? E a gente também tem um segmento, trabalhamos como o Paulo, né? A gente faz tenda durante a noite. Então eu saí hoje já do trabalho, vim direto para cá. Eu nem estou adequado hoje, né? Estou assim. Mas isso não tem, isso qualquer tipo de roupa aí, venha como estás, tem até um versículo, né? Aqui também, venha como estás. Mas enfim, pessoal, não podemos deixar de falar dos nossos apoiadores aí, já ouvimos um pouquinho, né? E o apóstolo Wagner já vai falar aí qual é a situação. Mas não podemos deixar de falar aqui do nosso apoiador aí, que é o Paródia Gospel. O Paródia Gospel é um canal de política, quem gosta de política, mas com uma pitada aí, de paródia, né? Uma coisa bem interessante. E política está em alta, então acho que vale a pena dar uma olhada. Também tem o Esquina 35, que é o fabricante desta caneca. Aí essa caneca já faz... Linda, né? Muito bem bonita. E essa é sua, é presente do programa aqui. Inclusive nós temos uma meta aí, vender 1000 canecas aí para esse fornecedor, né? E eu tenho certeza que nós vamos conseguir essa meta aí. É uma caneca que é vendida aí por R$35, mas o nosso projeto ele não é apenas o podcast. Nós temos um projeto bastante grande, inclusive doação de sangue é um dos mais fortes que faz parte da Kikre, né? Kikre é a marca do bem. Então cada pessoa que adquirir a caneca aí está ajudando também nesse projeto. Temos também CP Music, né? Que é o Carlos Paida, que hoje está na ancoragem aí, né? Quem precisar alguma coisa relacionada à música, ele é músico e também produtor musical, né? Todo tipo de produção musical, aí, arranjos, né? O que você precisar. Está a fim de fazer uma música, criar alguma coisa aí, fala com o nosso amigo aí, Carlos Paida. E temos também aí, fechou com nós essa semana, inclusive vocês observaram aí que alguns dos vídeos estavam sem a capa, né? Mas agora tem uma pessoa aí que se responsabilizou em fazer a capa para nós, aí chegou, abraçou aí a questão, que é o Matheus Kremer Design, né? Ele faz uma produção bem legal, tá fazendo aí conforme a cara dele. Eu falei, cara, faz o teu nome, né? Tu tem a senha, faz o teu nome aí. E ele fez para nós as capas, então os vídeos aí já estão com capas. Mas falar dos apoiadores, espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Eu mesmo também, corretor Chiarelli, né? Também sou um apoiador aí, torcendo para que dê tudo certo e com certeza nós vamos caminhando aí para esse lado. Então vamos passar a palavra aí para o apóstolo Wagner. Apóstolo Wagner, me diz
que vai acontecer? Qual é que é a situação? Vamos falar inicialmente da Bíblia. É o seguinte, primeiro tudo começa, nada se cria, tudo se copia, né, Celé? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Cristo Protetor ali em Encantado, cidade próxima daqui. Eu gosto de andar de moto, então eu tenho uma moto Big Trailer, e eu subi até o Cristo um dia, eu e meu filho também é um motociclista, subimos lá para conhecer o Cristo. Era um passeio rápido e a gente decidiu ir lá. Daí os números me chamaram a atenção, né? A visitação nesse Cristo, em 7 meses de trabalho, já tinham visitado mais de 77 mil pessoas, né? E 23 países. E desde que eu chego em Estrela aqui, eu tinha um sonho, sonho de fato, né? O sonho que eu estou te falando, que eu sonhava mesmo, que aviões desciam e subiam em Estrela. Eu sempre pensei num grande avivamento, que a igreja ia passar por um avivamento, e a gente tem aquela, né, como cristão, a gente tem aquela visão do avivamento, línguas estranhas e toda aquela coisa assim que a gente pensa. Mas eu vi que, descendo de lá na moto, quando eu estava descendo, vou ouvindo um louvor dentro do meu capacete, e Deus falou comigo, falou que então a gente construísse o verdadeiro Cristo, né, aquela coisa, não desfazendo da obra que fizeram ali, porque eu acho que tudo é válido, desde que divulgue o nome de Jesus, né? Mas a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e se pôs no meio de nós. Então a gente tem aqui Encantado, uma cidade italiana, né? E a gente sabe a origem católica do italiano. Nós somos uma cidade evangélica, porque somos uma cidade alemã. E nada melhor do que fazer um tributo ao Evangelho, né? A palavra que foi, através de Martinho Lutero, essa palavra foi liberada, né, sobre a igreja, né, e trouxe uma grande reforma da igreja. Então, como um grande reformista que sou, nascido em 31 de outubro, 1971, 31 de outubro eu nasci, falei, eu vou fazer o monumento da reforma, que é a Bíblia Sagrada, né? O ícone da reforma é a palavra de Deus. E aí veio a ideia da gente fazer, então, a maior Bíblia do mundo, né? Então, ali começamos a tecer ideias para construir, porque é uma obra bem desafiadora, como tu falou, como Noé. É boa a tua comparação, né? Mas ousado, pela ousadia eu tinha que pegar alguém também ousado. E essa a Bíblia, ela está mais ou menos avaliada em 50 milhões de reais em conclusão de toda a obra e acervos, né? Sim. Então, o projeto é muito realmente desafiador, mas eu sei que quando Deus pede, Deus cumpre e Deus paga, né? Quando a gente faz a obra do homem, o homem tem que ir na força dele. Mas quando fazemos a obra de Deus, nós não vamos na nossa força. Sim. Vamos nas forças de Deus. Mediante a isso, começamos então já contatos, aproveitar networks de amigos, de empresários, e a gente teve um apoio muito grande até aqui, porque não vai ser feito com a iniciativa pública, mas a privada, né? Nós não vamos precisar do órgão governamental, vai ser tudo doações através de empresários, ações. E, na verdade, não vai ser só a Bíblia, vai ser um parque bíblico. Tá, esse parque bíblico, qual é a metragem? Vamos pegar assim para as pessoas irem entendendo. Vamos visar ali, em que local? Em Estrela, em que lugar de Estrela? Na Rua Coronel Brito, 310. A gente, próximo do que lá? A gente tem próximo da Brigada Militar, próximo da Arena Bluxel ali também, bem em frente à Arena. Tá. Nós temos ali um terreno da igreja, que são 100 mil metros quadrados, né? São 10 hectares de terra no centro da cidade. Sim. Então o lugar vai ser ali, vai ser construída a Bíblia ali, a gente já colocou até a pedra fundamental. Qual é a metragem, você falou? 100 mil metros quadrados. São 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares de terra. Então a gente vai fazer, já começamos a colocar uma pedra fundamental. Fomos a Israel agora, o prefeito do município de Estrela também, o Elmar Schneider, mandar o meu abraço para ele. Um abraço pro Schneidinha, né? O Schneidinha, o famoso Schneidinha, né? É muito conhecido. Tá nos apoiando muito, viu? Bom, esse cara, ele foi com a gente até Israel agora na nossa viagem do mês passado. Desse mês, na verdade, voltamos há poucos dias, né? Aonde nós fizemos a peregrinação e a viagem dos peregrinos saindo do Egito e passando ali pelo Sinai, subimos até onde foi escrito a Torá. Descemos o Sinai, entramos ali pelo Ilate, onde a rainha de Sabá trouxe os seus presentes ao rei Salomão, né?
Pessoal que estiver assistindo, só um pouquinho, pessoal que estiver assistindo, esse papo aqui é bastante interessante. Nós estamos falando aqui de um projeto ousado, mas vai ter relatos aqui, histórias da Bíblia. Então, aquela pessoa que gosta de ouvir as histórias, né, da Bíblia aí, é uma viagem incrível. Quantas viagens o senhor já fez? 22. 22 viagens para Israel, é Para isso? Israel. Para Israel. Então, assim, ó, não é a primeira vez que está indo para lá, então, assim, tem uma vasta experiência. Então, chama ali pai, mãe, vô e vó. Olha, tem um programa aí que estão falando umas coisas bem interessantes. E vai ser interessante mesmo. Como os demais programas, que aqui sempre chega a ser uma aula, cada programa. Bem interessante. É interessante isso, é Mas então, importante. voltando lá da parte do... Então, daí a gente foi, né? Subimos até o Monte Sinai, ali tivemos uma ministração, ministrei lá. Foi um grupo de 31 pessoas junto comigo, né? E levei técnicos juntos, foi arquitetos, advogados, empresários. Então, foi uma viagem realmente com essa veia da gente buscar conhecimento e fazer relações também com Israel, para a gente trazer acervos de Israel para cá. Olha só. Porque o monumento à Bíblia não é apenas uma Bíblia, um prédio, né, de 40 metros de altura, 48 de envergadura, é uma Bíblia aberta, e são 12 pisos, e em cima do piso vai ser a torre de oração. Né? Então, e cada um contempla uma condição. Né? Eu creio que tudo que tudo tem alguma conotação. Por que 12? Porque 12 é governo, né? Então 12 é 12 horas governa o dia, 12 horas governa a noite, 12 né? meses. 12 meses o ano, né? Então 12 são os apóstolos, 12 também são os portões sobre Jerusalém. 12 é um número de governo na Bíblia. Então, logo imaginei que por isso que então ela totalmente, as medidas dessa Bíblia ela é bíblica. Então até as medidas dela são bíblicas. Então toda a dimensão dela. Mas não foram medidas em côvados, né? Não foi em côvado. Nada, aí vamos deixar lá, né? Não vamos confundir muito, lá, né? Dá para transformar em côvado, né? Então, mas a gente não está fazendo em côvado porque se você pegar um pedreiro aqui, eu quero uma Bíblia com tantos côvados de altura, não vai saber. Não vai saber fazer, né? Então, o engenheiro é claro que vai saber, mas transferir de novo. Só no que crê. Então a gente vai estar, justamente tudo ela vai falar, é uma Bíblia que fala, né? Então em tudo nela vai ser sempre uma visita acompanhada, com técnico, com staff técnico, com guias turísticos que vão entrar para dentro dela junto. Desde o elevador também vai ser temático, já vai aprender dentro do elevador, né? O elevador também tem um projeto com músicas, com louvores, luzes, então, né, com temas projetando na parede dos elevadores. Então, vai ser algo muito... O apóstolo já conhece o Museu da Manhã no Rio de Janeiro? Não conheço. Precisa conhecer. Pega o primeiro dia que sobrar um tempinho, vai até o Museu da Manhã no Rio de Janeiro. Vai te ajudar bastante. Legal. O que tu está falando, tem muita coisa lá, é bem legal. É que eu falei para ti, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, não, agora tu tá falando, eu pensei, algumas coisas que tu tá falando, eu já vi isso lá. Friends of Zion é um museu de Israel que está em Jerusalém, Amigos de Sião, né? E esse museu ele vem trazendo muitas ideias da Bíblia. Então essa ideia, por exemplo, de um elevador temático já está dentro daquilo. Já tem lá. Então não é ideia minha, é uma ideia copiada, né? Então qual o problema, né? É lindo aquele museu também. Ele é totalmente tecnológico, né? Tem hologramas que falam contigo, desce um general no holograma, conversa contigo sobre as guerras que Israel enfrentou. Então é um negócio muito inovado, muito lindo, é uma experiência, na verdade, fantástica. E essa é a nossa visão, a gente trazer a Bíblia para cá, construir essa Bíblia, mas ela tem essa visão da gente pregar o Evangelho, né, através de cada piso, de cada andar. Por exemplo, um dos andares... Então, olha, a Bíblia, por exemplo. O que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que a junção de vários livros, né? 66. 66 livros juntos ali, né? Sim. Então, o que acontece? Mas a gente sabe, assim, como se formou a Bíblia, né? Como ela se forma? Ela se forma com quantos livros? Daí a gente vai lá.
tem a Torá, tem a Tanar, o Brit Hadashah, o Bereshit, né, o Tehillim, são tudo que compõe e forma a Bíblia Sagrada. Então, as pessoas vão entrar e vão ver, por exemplo, separado a Torá, né, e como que a Torá era escrita e como ela é enrolada em pergaminho. Vamos ver também, ter coisas escritas em papiro. Vai ter cópias do livro de Isaías, cópias originais. E justamente, cópias originais, nós estamos fazendo uma parceria com o Museu do Livro em Jerusalém. Ah, tá, uma cópia original, tá. Uma cópia original, sim, né? Sim. Então, eu confundi até com o original, mas uma cópia original. Cópia original, como se fosse uma cópia autenticada, né? Isso aí, uma cópia autenticada, uma cópia exatamente igual à cópia, igual ao original, né? Que está lá no Museu do Livro, né? E que foi o único livro que foi encontrado da Bíblia Sagrada com carbono de mais de 2000 anos. Nossa. Escrita pelos essênios, né? O livro de Isaías. Então é uma coisa bem fabulosa, tremenda. E nós fomos também visitar lá o kibbutz, lá onde hoje contempla o sítio arqueológico dos essênios, né? Onde eles escreviam a Bíblia, onde morou João Batista, né? Yoshanã, o imersor. Então é um negócio bacana. Não tem história legal lá de um cidadão que andava caminhando lá e no fim achou-se... Justamente, é esse aí, um beduíno, né? Beduíno achou andando no deserto, livro, né? No deserto de Qumran, né? Saiu vendendo as folhas. Isso aí, justamente. Picareta. Não, na ideia dele. Na ideia dele que ia fazer dinheiro, né? Então o que aconteceu? Até que achou um... Não, para. Isso. Não, achou o João Kleber. Para, vamos rir, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou e foi a pastorear ovelhas ali. Até hoje existe o exercício dos beduínos, né? Por causa de uma... E a ovelha se apartou. E a pontaria do cara. E aí o que aconteceu? Eles jogam pedra para frente das ovelhas, porque as ovelhas são sensíveis. Ela escuta, ela se apavora, aí ela volta. Ela vai achar que é de lá para cá, né? E quando ele faz, ele escuta o barulho de estourar um jarro. E como não é bobo, e o silêncio do deserto, aquela coisa toda, ele foi até o local. E ele achou, então, nenhuma caverna em um lugar, uma caverna baixa, tem até foto dela, que eu tirei com o Chinaidinha lá. Tu teve lá, que legal. E aí, quando ele viu, ele entrou nesse lugar e ele pegou os pergaminhos. Quando ele pega aquilo, para ele não tinha valor nenhum, analfabeto, não conhecia nada, começou a vender aquilo. Um papel. Só que, graças a Deus, caiu na mão do arqueólogo, né? E eles começaram, então, a buscar onde ele tinha vendido, e todo o livro de Isaías foi resgatado. Mas, uma coisa bem interessante, o livro de Isaías ele não é bem quisto pelos judeus, porque ele é a revelação do Cristo. Não existe um livro que revela mais Jesus vindo numa manjedoura, com um gesto de mudar, morrendo em cruz, né? Ele foi massacrado, moído. Só Isaías fala sobre isso. Sim. Então o judeu não gosta. O judeu quer o Cristo que vem no cavalo branco, com espada matando todo mundo. O judeu pensa, né, num Jesus mais Mel Gibson, assim. Né? Mas vindo arrebentando. Sim. Então eles não querem esse Jesus que veio, né, com amor, morreu em cruz, ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte. Então foi encontrado o livro. E esse livro não diverge em nada na nossa Bíblia de hoje, a não ser uma coisa. Existe uma lacuna na Bíblia, algumas lacunas no livro, nome de Deus, que é o nome de Deus. Então, porque muda, né? E justamente, ele é nominado, né? Então, eles nunca, um essênio jamais escreve o nome de Deus, porque eles têm como pecado. Aí daí tinha um espaço, ou como é que era? Aí é um espaço em branco. Que daí aí cada tu um vai nomeia lendo o livro assim, naquele espacinho, onde está em branco, justamente está escrito o nome de Hashem, ou Jeová, ou, né? Cada um vai ter a sua... Yahoo, né? Que é conhecido. Então, aquilo ali eles não escrevem. Por que não escrevem? Porque um dos mandamentos é não levantar o santo nome de Deus em vão. Então, eles nem sequer escrevem para não pecar. Então, é bem interessante e é um dos acervos que deve chegar até nós aqui em Estrela e ter acesso a ver uma cópia original também desse. Então, um andar vai ser para a junção dos livros, né? Que nem eu disse, a Torá, a Tanar, vai contar a história de cada uma deles, né? O Tehillim, o que funciona, como se lê. Então, vai ser uma coisa bem interessante. O segundo piso, pensamos em trazer as Bíblias em todos os idiomas do mundo. Pô, mas é tudo ousado nesse teu projeto. Né? Então, em todos os idiomas que foram escritos a Bíblia no mundo, da origem do país, nós vamos trazer uma Bíblia
original daquele país para cá. Nós vamos imprimir aqui, nós vamos comprar nesses países. Daí e é para trazer. ter como se fosse um museu daí. Isso, um museu. Tá. Exatamente. Entendi. A visão é um museu, Sim. né? E aí a gente... Eu já pensei, eu sou vendedor, eu já pensei que era para vender as Bíblias. Eu pensei, ele vai trazer, aí vem gente de tudo que é mundo, ó, tem a tua Bíblia, mas essa aqui tu comprou em estrela, bicho velho. Não, é justamente só para a pessoa Sim, é ver, pra ó, ter ela é escrita em chinês, em aramaico, em hebraico, seja né, em japonês, em todas as línguas do mundo, né? Então a visão é a gente representar cada país ou cada língua do mundo através do Evangelho. Tem uma frase em japonês que fala assim, ó, como é que é? Ikami-sama desu. Deus é bom. Ó, falando... É que a minha filha mora no Japão, né? Tá vendo que E cultura, eu, né? eu tive lá no Japão, 35 Que dias. cultura, cara. Tá aprendendo a falar japonês aqui. Podemos mandar um abraço pro pessoal do Japão aí. Ohayou gozaimasu para o pessoal que está no Japão nos assistindo. Beijo né? japonês, beijo pessoal. E tem, nós amamos e tem Japão. gente no Japão que nos assiste. Tem sim. Ah, que legal. Tem uma Um turma beijão aí que pro nos Japão. assiste. É. Se for de tarde lá é konnichiwa, se for à noite konbawa. Ó! Que legal. Israel, à noite, Erev Tov. Ó. Aí quando vai embora, Laila Tov. Quer dizer, vai escurecer quando tu tá indo, é Laila Tov. Então chegou, Erev Tov. Se foi embora, é Laila Tov. Quando chega durante o dia, é Boker Tov. Boker Tov. Boa semana é Shavua Tov. Sim. Né? Tu já aprendeu Algumas coisas a gente sabe. água? Né? Como é que é água? Mas eu não sei água, rapaz. Mizu. ficar- Em japonês é japonês, mizu. mizu. É. Eu vou ficar te devendo Algumas essa. coisinhas eu tive que saber porque eu tinha pedido tudo para minha filha. Até para pedir um copo d'água. Não, como é que faz? Como é que faz? Eu Mizu. mesmo pedia. Mizu. Legal, muito bom. Eu nunca parei para... É porque se tu vai com alguém que conhece, tu vai ficar na dependência, né? Aí eu Mas sei algumas falar coisas- obrigado, que é toda rabá, né? Muito obrigado, você fala toda rabá, essas coisas assim. É bem, né? E tem coisas que eu esqueço. Você chega lá, parece que a mente volta Sim. e tu lembra, né? Ken é sim, lo é não, então aquela coisa assim, você fica aprendendo algumas coisas. Né? Mas é a visão dessa construção, é justamente a gente pegar e pregar o evangelho. E já tem através projeto dela. assim pro terceiro andar, quarto, porque são 12, Sim. muita coisa, né? Todos eles, tá ficando pequeno, quase a gente tem que ir a 24. mas Tem muita coisa. Né? Vai passar do 12 pro 14 ou vai ter o 13? Não, vai. Ai! Um abraço pro pessoal da esquerda, da direita, temos todos os públicos que nos assistem, né? Amo todos eles, né? Amo todos eles. Não concordo com alguns, mas amo. A vontade é que não existisse esquerda, mas um abraço. Eu sabia pra que, na esquerda. verdade, assim, ó, tudo que, por exemplo, assim, ó, se o, né, vai ser o presidente, Deus permitiu. Deus permite, né? Então, justamente. está acima da nossa... Que acima de nós, né? Eu falei na igreja, né? A gente tem que aprender o seguinte, que a gente não ama e nem aceita o pecado, Sim. né? Mas a gente ama o pecador. Sim. Então a gente não pode deixar de amar uma pessoa. É isso que eu acabei de falar. E amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Sim. Então nós temos que amar o Lula, não importa o quão errado, o quão bandido ele é. Não, e na Bíblia tinha gente que nem ele. Não. Tinha muitos, né? Tinha muitos. Então, se ele assumiu nós temos que orar por ele. Sim. A nossa visão, eu falei, eu prefiro ele convertido do que morto. E tem gente que deseja, amaldiçoa. Não, daí passou do ponto. Passa do ponto, né? Então, eu penso que o Brasil, o Brasil é Brasil, o Brasil está na mão de Deus e nós não seremos uma Venezuela de maneira nenhuma. Né? Eu creio muito, o Brasil é um país cristão, e eu creio nessa força que o Brasil tem, e se outros países estão passando pelo que estão passando, porque Deus permitiu. Senão não estava passando. Exatamente. Por isso, né? Mas aí falando ali da Bíblia, então, já tem projeto para todos os andares. Temos projeto. Então, qual a visão, por exemplo, a gente fazer dos evangelhos, né? Tem as cartas de Paulo para ser apresentada. Tem muita coisa, né? Tem muita com as viagens de Paulo para mostrar. Então, a Bíblia vai desacortinar dentro desse prédio de 12 Agora andares. eu entendi, sim. Então, a gente vai, por exemplo, a cura, por exemplo, nós tivemos lá em Canaã da Galileia. Bartimeu, aquela história. Justamente. Aí tivemos em Canaã da Galileia, por exemplo. Em Canaã da Galileia tem as talhas que foram transformadas águas em vinho,
que era para transformação, para a purificação das pessoas que chegavam na festa. Sim. Aí vamos explicar quantos dias levava a festa de casamento. Chegou a ver lá alguma batalha? Sim, que tamanho, sim, assim? fotos. Mais ou menos. É o tamanho mais ou menos de um túnel que a gente tem aqui no Brasil, né? Esses túneis que a gente compra né? Que a gente vê de óleo, de coisas, são grandes. Então a visão é a gente trazer uma talha daquela, de Caná da Galileia, justamente de lá. Tivemos também conversando com a igreja de lá, local, para a gente pegar trabalho de artesão, para mostrar o que é uma talha, onde Deus pegou. Jesus fez aquelas 6 talhas de água transformar em vinho. Então, e vamos explicar o porquê que foi esse primeiro milagre. Ter, nesse departamento, renovação de casamentos ali dentro da Bíblia. Sim. Renovar casamentos, mostrar que legal, o né? que é o casamento, a instituição casamento para Deus. Então, a aliança. É a aliança, justamente o porquê que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná da Galileia em uma festa de casamento. Sim. Eu digo sempre assim, se eu fosse hoje, por exemplo, né, vamos pensar, se eu estivesse no lugar de Deus, né, eu não ia inaugurar o meu milagre numa festa de casamento transformando água em vinho, né? Deixar todo mundo bêbado, né? Eu ia transformar Lázaro, a ressurreição de Lázaro é mais impactante. Sim. Não, mas então, Deus tinha propósito, né? Então, mas o porquê? Aí que tá. Daí a Bíblia vai ensinar o porquê que Jesus estreou os seus milagres em Caná da Galileia em uma festa de casamento. Mas, apóstolo, a pessoa que chegar até aqui, uma excursão, uma coisa e tal, isso vai ficar algumas horas ali nesse prédio, né? 6 horas, mais ou menos. 6 horas é a previsão de visita. A previsão vai ficar olhando coisas diferentes. No mínimo, e eu acho pouco ainda. É pouco. Mas ela não vai conseguir visitar cada andar em menos que meia hora. Né? É pouco, sabe por quê? Eu tive uma experiência num lugar chamado Castelo de Osaka, que é no município de Osaka, lá eles chamam de Osaka, lá no Japão. E se tu pegar, por exemplo, a história da talha ali, tu quiser ver, vai ter toda a história impressa ali, escrito, e vai depender da tua vontade. Então, meia hora para cada coisa é pouco. Porque tu vai, daqui a pouco tem assuntos que te interessam, daqui a pouco tem vários assuntos, mas tu tá ainda lá no primeiro andar. Justamente. Né? Então, de repente, vai ter que ser parcial, né? Uma visita num dia, uma visita no outro dia. Eu vou ver parte dela, eu quero ver uma parte, eu não quero ver a outra. Então, e outra coisa também, como nós vamos construir, né? Isso é muito importante. Nós tivemos lá perto do deserto de En-Gedi, né? No deserto de En-Gedi, e o deserto de En-Gedi é o local onde Davi estava, né? Davi estava escondido em uma caverna e o rei Saul foi lá defecar, né? Foi lá, entrou na caverna fazer as necessidades. E Davi corta o pedaço. A sorte que não tinha porta. Corta um pedaço de manto, o manto dele era escuro. Sim. E a hora que está longe, Davi mostra, meu rei, hoje Deus te colocou nas minhas mãos, eu te poupei. E Saul olha para trás e diz, verdadeiramente tu serás rei sobre Israel. Existe uma palavra do rei sobre ele, né? Que ele seria o rei. E lá naquele lugar hoje também, ela contempla um entendimento que foi um dos lugares que o tabernáculo de Moshe, de Moisés, esteve estabelecido, né? E aquele tabernáculo, nós vamos fazer uma cópia também aqui no Parque em Estrela, para as pessoas visitarem. O Princesa do Vale? Não, lá dentro. Tudo dentro de você. Dentro do parque, é a maior Bíblia do mundo. A pergunta que eu fiz. Não, tudo bem. Ai. Só na que crê, né? Tá bem. Nós estamos falando de um assunto. Não, ele não. Ele já teve que. Não, ele não errou, foi proposital, só para fazer piada. É para marcar, só né? para saber se eu estou bem. É para marcar presença. Então a visão é justamente já começar em um ano ter esse tabernáculo de Moisés pronto para a visitação. E aí explicando a cristologia do tabernáculo, porque ela também faz parte da Bíblia, então da história da Bíblia. Então existe no entorno do parque, terá muitos lugares que conta a história que está escrita lá dentro. E lá dentro terá muitas coisas que vão representar lá fora. Então, essa é a visão, já tem uma maquete, né? Não temos ainda, mas é fabricar essa maquete, uma maquete bonita, vai ter a Dança das Águas, vai ser 4 espetáculos por ano de festa, né, dentro do Parque Bíblico.
onde as pessoas vão poder ver o Datas espetáculo de específicas, Páscoa, justamente Páscoa, Natal. Tabernáculo, Natal, né? Sim. Sucote, Pissar, vai estar tudo lá. As festas bíblicas também Sim. representadas nesse local, né? Então, vai ter artistas fazendo teatros, vai ter música, então vai ser um lugar realmente turístico para as pessoas virem ter uma grande experiência e falar assim, eu preciso voltar. Sabe o que tinha nesse lugar que eu visito? Tu vai falando assim, eu vou buscando coisas que eu já passei, né? Nesse lugar lá, chamado esse Castelo de Osaka, era algo semelhante pelo que tu me fala, mas se tornou assim, quando tu entrava realmente para dentro daquele espaço, tinha vários food trucks, então tu passava o tempo inteiro ali consumindo as coisas que estão ali. Claro. Então tinha de tudo, desde banheiro, instalações de banheiro, tinha os food trucks com alimentação, né? Então aí pode surgir daqui um pouco até um tipo de alimentação de lá também, né? Verdade, não, essa é a visão. Né? A gente ter lá shawarma, ter falafel, Eu nem sei ter o que comidas, ter comidas bíblicas. Mas se vai ter. O bom é que Vamos vai lá comer, ter. né? O bom é que vai ter. O nome eu não preciso saber, mas se vai ter. Então, a visão justamente, tu colocou uma coisa bem interessante, né? A visão é que realmente o tema Tem um atrativo, né? Justamente, o tema seja completo, né? A gente consiga entrar no tema e o tema também ter a culinária para a pessoa experimentar o tempero de Israel, o tempero que o povo comia naquela época, a comida que era... Então, isso vai ser interessante. Então, as propostas que vai ter dentro do parque, elas vão estar justamente atreladas à Bíblia, né? Tu acredita nesse projeto? Eu acredito muito. Então, tu é um cara que crê. Tá certo. Porque em Marcos 9, 23 fala, tudo é possível aquele que crê. Então vamos vender nossas canecas lá. Vamos vender a caneca lá também. A caneca da Que Nós Crê. podemos fazer aqui Crê e a maior Bíblia do mundo, né? Eu te digo uma coisa, apóstolo. Essa marca aqui, ela é registrada e ela tem realmente espaço para ser licenciada. Eu ofereci para um grande empresário, mas quando eu falo grande, é grande, tá? A nível de Brasil. Para ele ter exclusividade dentro de todas as lojas dele, trabalhar com camisetas da marca Que Crê, só ele ia ter. Porque ele é um cara que usa bastante essa palavra. Tudo é possível tudo que é crê. possível que crê. E eu tentei falar, cheguei a fazer um vídeo, mandei tudo, mas quem sabe tá aí, ó. Quem sabe tá aí, ó. Hã? Se Deus deu para ti, eu digo sempre, às vezes Deus dá as coisas para nós e a gente Mas tem não que adianta aprender. que nem os talentos, daí tu ficar guardado, tem que servir para alguma coisa. Justamente. Né? Nós estamos fazendo hoje um programa, ele é diferente, ele tem uma pitadinha de humor, ele tem uma palavra. Eu me especializei em fazer fazer piada para o cara que é pós-operatório. Sabe por quê? Porque minhas piadas não têm graça e eles não podem rir, né? Porque dói os pontos. Ah, mas tu já riu, já não vai servir, então. E para crente também, o crente raiz também, ele não ri de piada, né? Ou ele foi orientado para não rir, né? O crente raiz não se afasta da piada. Mas as minhas são para crente raiz e para pós-cirúrgico. Muito porque bom. você não vai achar graça. Por exemplo, assim, ó, eu convidei o apóstolo, né? E eu liguei para um amigo meu, Cebolinha da Mônica, né? Ó, Cebolinha, o apóstolo Wagner vai estar no programa do podcast Aqui Crê. Ele falou, apóstolo que ele não vai. E quase que não veio, não. E faltou. Cebolinha estava certo até um pedaço, né? Ah, mas aí o apóstolo riu, minhas piadas não vão dar. Não vai servir. Se eu fizer cirurgia, eu não vou te escutar. Vai abrir os pontos. Eu não vou, vai abrir os pontos, eu vou ficar mal. E tem o como é que é o ai, só na Que Crê. Essa aí é um bordão. É um bordão que tu pode usar também. É tipo assim, meu Deus, só na Que Crê. Só na Que Crê. Mas nós chegamos a desviar do assunto. Mas é isso aí, ó. O nosso programa é isso aí. Então ele é diferente, a gente não está copiando de ninguém, a gente tem nosso estilo próprio aqui. Claro, a gente sabe aonde quer chegar e precisa trabalhar. E as pessoas que vão olhar, por que eu digo assim, ó, chega a ser uma aula? Porque tem muita informação. A gente procura no meio da brincadeira, informação, brincadeira, informação, pitada de humor, para ficar uma coisa atrativa, para não ficar só naquela coisa teórica. Daqui a pouco o cara tá olhando, já sai fora, né? Cansa, né? E sabe que eu penso que o crente tem que ser feliz, né? Porque uma das coisas importantes, um dos dons do Espírito Santo é a alegria, né? Então, a gente vê lá, o dom do Espírito Santo tem 9 características, e uma delas é o amor e a alegria. Então, onde não tem alegria, não tem o Espírito Santo. Então, a pessoa,
carrancuda, dizendo que está cheia do Espírito Santo. Se ela não tem alegria, ela já não está cheia de religião, religião. de besteira na cabeça. Então, a vida com Deus é uma alegria. Eu costumo dizer que a vida com o Senhor, se não existe alegria, não tem Deus, né? Por isso que a palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, nele somos felizes, nós somos alegres. Pode estar passando o que for, a gente tem que ter essa alegria. E essa é a visão, né? Essa obra, ela tem essa visão de trazer também essa pitada de alegria, porque a Bíblia é um humor puro. Se você olhar a palavra de Deus, ela é muito bem humorada, né? Ela é muito bem humorada. Começar pelos milagres, né? Tem milagre ali que tu te mata ainda, porque fez cada... Não, fez não. É verdade. Tem milagre, pelo amor de Deus. E Deus sabia de todas as coisas, né? Jesus, quando... tudo tinha um propósito. Podia ser bem diferente, mas era daquele jeito ali, meio estranho, mas tinha um porquê. Justamente. Porque ele poderia fazer as coisas muito mais fácil. Pronto. Não, mas ele fazia, dava uma volta inteira, que é para nós hoje nós poder entender o que ele queria dizer para a humanidade. Para a né? humanidade. Até hoje tem coisa que a gente está, é por isso, por aquilo, por aquilo outro. E não tem fim, né? É muito, muito legal. A gente, a hora que você começa a ler a Bíblia com esse entendimento, intensidade, tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais fácil, né? Sim. De entender o quanto Deus nos ama e o quanto é importante tu se aproximar. E vem aquela paixão, porque daí você não só começa a ler a Bíblia por obrigação, mas por prazer em ver esse lado. Entender, né? Entender. Ver esse lado que ela é espiritual, mas ela entende que nós somos humanos, né? Eu acho que o pessoal desanima às vezes porque eles vão ali nas primeiras, não em Gênesis, mas vai nas outras partes ali e começa aqueles nomes estranhos, e daí quando vê eles não estão entendendo, desanima, tu tá lendo, mas não tá entendendo, e um nome pior que o outro ali, né? É verdade. Daí tu pensa, mas fulano gerou Beltrano, e aí vai ali, mas né? daí Então, é uma história que ali, então vai lá, E é bem interessante, sabe? Até esses nomes estranhos. Tem né? um porquê também, né? Tem um porquê. Quando você junta os E depois nomes... trocavam de nome, né? E esses nomes aí, a gente começa, por exemplo, das 12 tribos, né? Todos os nomes de cada um deles tem um significado. E o significado desses nomes que é bem interessante. Claro que eu não tenho uma mente hoje que grava tanto assim, mas eu tenho os estudos, quando eu fiz teologia, que fala sobre esses nomes e o significado desses nomes. E desde as tribos de Dan, tribo de Manassés, tribo de Efraim, a tribo de Benjamim, e o significado deles é anunciando que Jesus virá para salvar o seu povo. Sim. Aí tu pega assim, e ele virá, tarará. Quando pega o significado de cada nome, sim. Traz a revelação que Jesus virá, anunciando a vinda de Jesus. O nome dos 12 apóstolos é a mesma coisa, tem um significado grande a respeito da redenção, da libertação, que o libertador veio. Né? Então é muito interessante quando a gente pega esses nomes e estuda eles. É a mesma coisa a história do Judas, né? Já sabia que ia ser traído, mas ele teve que deixar tudo acontecer, que é para a humanidade hoje entender, né? Sim. Que vai existir sempre na história um traidor. Que sempre ele poderia ter... Não, tu não. Vem todo mundo aí, né? Tu pode ficar fora. Não, deixou, sentou, tratou bem, se fez de tongo, né? Eu digo sempre, né? Até Jesus teve um Judas para ele, né? A gente tem um para nós sempre. É na família, é na amizade, na igreja. Mas né? se falar Mas eu nunca vi como que Judas deu cria, porque na igreja tem muito Judas, né? Começa lá no estacionamento, às vezes, né? Pode vir, bum! Ah, eu não vi! Ali já tá o cara que não gosta do teu carro novo. É verdade. O irmãozinho que não gosta do carro novo. Começa desde lá, né? Mas é verdade, é pura verdade isso. Mas e com essa tua ousadia toda aí, tu deve ter bastante amigos e inimigos, né? Eu te falo porque eu sei que eu tenho. Então, se eu tenho na minha escala bem menor, tu deve ter também. Eu digo uma coisa, eu sei separar bem as coisas, né? Sim. Eu não tenho nenhum inimigo, sim, mas muitos são meus inimigos, né? Eles querem ser meu inimigo. Sim. Então, pessoas com ciúmes, com inveja, porque a gente chegou aqui em Estrela, eu cheguei aqui em 1999,
né, em mês de junho, e eu deixei as coisas para São Paulo, deixei tudo que eu tinha lá e vim para cá. E aqui a gente construiu uma igreja grande, né? Nós conseguimos construir uma igreja bonita. Hoje nós estamos com 7 igrejas aqui no Rio Grande do Sul, uma igreja na Argentina, nós temos nossa cobertura de São Paulo, né? Graças a Deus batizamos mais de 2.000 almas aqui no Vale do Taquari. A gente também construiu uma empresa, hoje nossa empresa tem 47 colaboradores direto, né? A gente tem um faturamento bem bacana. É uma empresa de quê? Nós temos uma empresa de cápsulas, Caps Express. Trabalhamos com encapsulado, né? Mas e qual é o... serve para quê? Todas, tem para emagrecer, para engordar, para crescer cabelo. Para emagrecer, tá usando? Super alimento. Não uso para emagrecer, é uma luta para mim. E eu já usei tanto os meus produtos quanto assim, sibutramina, injeção. Aí eu encontrei um médico, eu fui um mês retrasado, eu tive na Grécia, e eu encontrei um médico que viajou comigo de Brasília. Daí ele falou que meu caso é só uma, cirurgia. Ele falou, cara, não adianta. Tu deve ter tentado isso, não tentou? Eu falei, sim. Cirurgia, tu não tem peso para cirurgia? Tem. Tem? Tem, eu tenho 120 quilos. Porque eu ia dizer, para cirurgia eles têm que ter um peso X, né? Porque senão eles não fazem, né? Mas agora estão fazendo. É só pagar. Eu ia dizer, qual é o cartão? Você está com 80 quilos. Hoje eles perguntam qual é o cartão, tu pensa que é o de visita, até a profissão. Não, do banco. Então é só pagar. Mas não faz essa cirurgia, porque, Deus o livre, os caras ficam, parece uma, sabe o balão quando tu enche? Tu Buchinho, né? Não, tu enche, pendura numa festa e vai uma semana depois olhar, assim o cara fica. Tudo murcho, né? Minha esposa também não está muito querendo que eu faça. Mas eu estou preocupado, porque eu nunca vi um gordo de 90 anos, né? De 80 anos. Normalmente o gordo não vive muito. Mas pra que tu quer viver até 90 anos? Tá louco? Tu tem que viver com saúde. Deus chama a hora que tiver que chamar. Eu sou feliz, mas eu sou gordo assim, porque eu como, né? Eu fiz uma brincadeira, né? E eu gosto de comer, né? Então, a minha esposa falou para mim, se tu fizer essa operação, tu vai ficar depressivo. Vai. Porque tu gosta de comer. A afirmação. Vai! O que não quer fazer cirurgia, que não quer emagrecer, fica botando pilha pro outro também, não. E sai daqui já vai pro restaurante. Então, daí ele falou, depois você vai ficar depressivo. E é tu verdade. Mexe com a cabeça, né? Tu tá acostumado, tu vai ver toda a tua turma comendo, tu vai chegar ali, já se sente mal porque tu fez a cirurgia. Justamente. E eu gosto de comer. Na verdade é essa. Eu gosto de comer, não sou uma pessoa assim que como feito um louco, né? Sim. Mas eu gosto de comer. E eu como, acho que mais do que eu trabalho, porque antes eu trabalhava mais, né? E hoje eu não trabalho tanto. Para nós só vai faltar a picanha, porque o pessoal vai comer tudo, né? Até prometeram picanha para nós. Eu fui no mercado ver se a minha já tinha chegado. Não, mas nós não botamos nele. Vai ficar. É por isso. Sim, então, é por isso. Vai faltar para nós. Mas eu vi um meme esses dias aí, me mandaram uns pés de galinha. Pé de galinha? Daí tava escrito assim, pé canha, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. 50 milhões. É fácil? É difícil? Eu nunca vi problema em dinheiro. Dinheiro é a solução. De muitas coisas. Só que assim, quando você resolve problemas, soluciona problemas, você ganha dinheiro. Aparece o dinheiro. É dinheiro. A gente fala, vamos vender 1.000 canecas dessa. Você vai resolver problema de 1.000 pessoas que precisam de uma caneca. Sim. Seja para decorar um local, seja para dar uma, né? Seja para fazer. Então essa caneca pode resolver o seu problema e ela vai te gerar dinheiro. Então eu digo sempre assim, por exemplo, uma pessoa que fez um óculos, né? Esses dias eu estava até na hora fazendo uma entrevista lá. Falei, o cara que inventou o óculos ele ganhou dinheiro porque ele resolveu o problema de alguém. Então a Bíblia ela tem uma visão de resolver problema das pessoas. Então ela vai trazer o dinheiro. E aí hoje, por exemplo, nós temos um problema na espiritualidade das pessoas pós-pandemia, pós-tudo. Então, a maneira que esse dinheiro vai entrar, ele vai ser de uma maneira escalada. Conforme eles vão vendo a coisa acontecer. Por exemplo, a gente precisava fazer os muros do parque. Quando eu lancei o projeto, eu ganhei todo o muro.
Eu ganhei uma oferta de 380 mil reais. Pô, Só em falar, um dos membros da igreja levantou a mão, eu dou o muro. sim. E nós já ganhamos. Então, quer dizer, quando Deus faz, Me lembrei de uma piada. pode falar. O político, né? O político estava lá, não é o Schneidinha, tá? Aqui pouca Não. vez eu não levo a sério. É, ó, não é o Schneidinha, né? E o cara, Não, é começou, outro, o cara né? começou a prometer um monte de coisa, e pessoal, eu vou dar a ponte para aquele bairro lá, que você não sei o quê. E o cara, né, humilde lá, ô candidato, nós nem temos rio, para quem que tu vai dar a ponte? Mas eu mando passar o rio lá também. Agora eu lembrei do muro. É isso aí. Não tem nada lá. Mas assim, ó, uma pergunta, uma dúvida, tá? Não é uma região alagada ali? Não? Sim, é uma região que nas fortes chuvas, né? Sim, a enchente. Nas enchentes aqui do vale, Tu vai nas fazer- cheias, mas nós vamos fazer acima lá, sobre Pelotis, e vai ser... Vai Sou já- pilotiza, ó. É. Tu é engenheiro? a gente aprende, né? Então a gente vai, eu construí bastante, eu construo muito, né? Tenho que construir minha empresa, construir casas, eu venho desde São Paulo. Qual é que é a cota da enchente A lá? cota é 27. 27? Nós estamos hoje lá na igreja, a grande maioria 25,5, 26. Sim, Então, 27. sobe Pô. pouco, um pouco que sobe lá a região. Já saímos Mas já do perigo. dimensiona bastante isso aí, porque do jeito que vai, né? Aterro aqui, aterro ali. Justamente, agora toda hora estão aterrando tá uma mudando coisa, a ela vai... 386 ali, né? Então, a verdade é o seguinte, a cota será a mesma, mas o que vai acontecer é que ela vai subir antes, mais rápido. Talvez atinja cotas antes, né? Sim. Então, e com essas mexidas aqui no Vale do Taquari que está acontecendo, eu acredito que a gente possa ter uma variação de 5, 6 centímetros, porque Sim. ela acaba correndo para outros lugares Sim, que não pegavam sim, enchente que não pegava, e isso. começam a pegar. Sim. Então, a diferença está aí, sabe? E a gente não tem a visão de prejudicar absolutamente ninguém com essa obra. Não Mas- prejudica, de Mas nós forma alguma. precisamos ter essa obra suspensa. Suspense, exatamente. Ela vai estar suspensa, tem a dança das águas em volta, né? Eu não sei se tem como depois a gente deixar aqui na programação o vídeo que mostra mais ou menos a nossa construção, né? Pessoal que está acompanhando, eu vou botar então no final, quando terminar o vídeo que a gente vai fazer, eu vou botar o vídeo que ele está me mostrando aqui, tá, pessoal? Então veja até o final esse vídeo nosso aí do canal. E aí vamos mostrar como vai ser essa construção, Sim, né? pode deixar. Então vai ser a dança das águas com louvores, né? Sim. Então rios de água viva fluirão do meu interior. Então nós vamos ver a dança das águas, louvores saindo no mesmo momento. Que eu tive em Dubai algumas vezes, eu amei a dança das águas de lá, né? Cantando Parcheró. Então essa é a maior Bíblia do mundo. Eu Dubai tive só no aeroporto. A escala era em Dubai, né? É lindo o aeroporto de Dubai, né? É fantástico. Então, essa é a visão. A escala é justamente a... Tá, mas tu foi daí Quando para vai onde? ao Japão, né? Sim, escala foi em Eu Dubai. fui a Dubai, né? Eu fui para Dubai. E de Dubai depois fui a Israel. Então, Só que de Dubai ao Japão, é tipo... dá mais um tanto, é né? igual? Diminui 1 hora ou 2. Diminui 1, 2 mais horas. 12 horas aí. pra mais, tipo isso né? aí, É sim. Faz 16 até Dubai, Dubai para lá mais 12. É, uma coisa assim. Aham, Mas, bastante. cansativo. É cansativo. Normalmente essas viagens, as pessoas que eu já viajei junto, fazem para ficar pernoitado em Dubai, pela Emirates. Daí Eu fui pela Emirates. fantástica, né? Acho que é uma das melhores do mundo. Dizem que é. E depois tu vai, faz a pernoite lá, faz um city tour em Dubai, depois no outro dia tu pega e faz escala. Então, na próxima vez que tu for a Japão, pede que tu não queres ir no mesmo dia, porque até o hotel é da Emirates. Da Emirates. Tu não paga nada por esse serviço. Mas eu tomei uma água mineral lá, tava louco, cara. No aeroporto ali, uma água a preço de uma loucura. Eu não cara. recordo hoje, mas sim, era um valor fora do comum. É água, é uma cara, Meu é Deus, caro. eu ali arrepiei, eu não quero ficar, não quero nem Não, descer do mas avião. se você desce, é muito barato as coisas em Dubai. Sim. Dubai é muito barato, né? Dubai, se eu não me engano, a moeda de Dubai é o dirham. Eu tenho uma moedinha, mas não lembro o que. É o dirham, né? Então, é uma moeda também muito próximo do real. Sim. Então, é muito tranquilo para comprar as coisas. Comprei muita coisa em Dubai já, Olha só. porque o preço é muito equipara aqui ou mais barato. Por exemplo, se você comprar celular em Dubai, iPad ou notebook da Apple, tu vai pagar mais barato do que na Apple, Sim. nos Estados Olha Unidos. só. É muito bom comprar lá.
Mas então, como é que nós estamos com o nosso tempo? Estamos quase chegando ali na finaleira, agora saiu o tempo. 50 côvados. Apóstolo, então a gente falou. Alguma coisa que tu queira falar que de repente a gente não comentou? Olha, o que eu vou falar? Eu penso o seguinte, que a Bíblia, uma das coisas importantes para falar que a Bíblia não é minha, a Bíblia não é da Igreja Cristo Vive, a Bíblia não é de Estrela, ela é a maior Bíblia do mundo para o mundo. Então a Bíblia é tua, a Bíblia é do nosso produtor aqui. Essa maior Bíblia do mundo, nós teríamos chance dela entrar para o Guinness? Sim, com certeza. Com certeza temos todas as todas Como é que funciona as... para entrar? Tu tem que você mandar informação. Mandar informações de lá, depois da obra pronta. A gente já tem os cadastros todos, o NPI Internacional. NPI é o mesmo que faz marcas e patentes. Marcas né? e patentes. Eu fiz aqui pela Kikre. Justamente, temos o registro já da maior Bíblia do mundo. Ela também é escrita em inglês, patentes internacionais. Então ninguém pode usar esse nome. E de fato ela será o maior livro do mundo, né? Numa escultura. Ela vai ser muito fiel. E ele é o formato de um livro aberto, né? Isso aí, ela é muito fiel a uma Bíblia. Então ela vai ter todas as características para. Sabe quem acharia os traços? Vamos pegar um cara aí que acharia os traços semelhantes com o perfil dele, Niemeyer. Não acharia alguma coisa que lembra? Não lembra um pouquinho as obras dele? Essas obras de Niemeyer, Niemeyer, elas eram arredondadas, né? Elas tinham formas arredondadas. Essa é a assinatura do Niemeyer. Sim. Tudo que ele faz, o museu era arredondado. Ele fez lá Brasília, em Brasília. Estou me lembrando de Brasília, mas fui puxar para os prédios. Não, ele fez aquela parte, um ovo assim, Isso, né? Tá tudo certo. que ele faz. Então, lá no Planalto, por exemplo, tu vê as vigas todas, desenhos. nada é reto, tudo é Sim, redondo. o desenho é exatamente isso. É bem interessante, porque um dia eu enviei uma entrevista de Niemeyer, quando ele fez 96 anos, e ele estava de frente, não sei se era com o Jô Soares ou Gabi, e ele conta que tudo que ele faz, nada ele criou. Copiou. Tudo ele copiou. Eu fiquei interessante, quem que será que é a inspiração dele? Eu falei, ele copiou do maior arquiteto do mundo, Deus. Que ele olhava as montanhas, e ele via nas montanhas formatos. E ele falou, se todo mundo ama ver montanha, eu vou fazer da minha arquitetura escalonar em concreto aquilo que Deus fez. Todo mundo tem um... Então, que tu citou mesmo sobre Brasília, diz que a neta dele perguntou, vô, como que tu vai fazer Brasília? E ele estava chupando uma laranja. Quando ele cortou, uma caiu com a tampa para baixo, outra caiu para cima. Não é possível. E aí ele falou assim, eu vou fazer Brasília assim. E colocou em cima da forma que eles estavam ali. Falou, assim vai ser Brasília. Então, ele falou assim, o que o homem gosta, por exemplo? O homem acha a mulher bonita, porque a mulher não é quadrada. Contorno, né? A mulher é redonda, os seios de uma mulher, os braços, as pernas, a torneada. Então, tudo que ele disse, a minha obra será... A assinatura dele é isso aí. A assinatura dele é essa. Então, a Bíblia, ela tem... A gente pegou Falou realmente... que tu levou uma arquiteta lá para... Levamos a arquiteta. É da região? Até, uma arquiteta nossa aqui da terra, de Lajeado, Fernanda Berticelli Guzzo, uma menina nova, jovem, mas que conseguiu, com poucas palavras, ela conseguiu captar o que eu queria. Guzzo tinha uma atriz, né, com sobrenome Guzzo, filha de um cara da SBT, eu não lembro se o cara era um palhaço, não era o Bozo? Acho que era Guzzo. Eu não lembro. Eu lembro da Beth Guzzo. Beth Guzzo. Mas ela era filha de um, acho que do Bozo, alguma coisa assim. Guzzo. E essa família... Cara, não tem nada de ver. Tudo bem. O cara viaja, né? Esse Chiarelli. Não é que eu vou associando, é que tu vai contando. Na verdade, são famílias que vieram, de imigrantes. E na nossa região aqui não que não assim, tenha nada a ver, sim. mas a família de Encantado. Justamente a família dela, a raiz da família, são italianos de Encantado. Né? Tanto o pai é de Mussum, que é um dos... que tinha a tapeçaria aqui em Lajeado, né? Hoje não é mais dono, vendeu a tapeçaria, que fica ali na Pasqualini. Então, só vendiam tapetes ali, né? Ainda só vendem naquela loja, bem tradicional. E o pai dela e a mãe é gerente do Banco Banrisul. Olha só. Né? Então, essa família está em Lajeado. Ela já pega um projeto dessa envergadura? Pegou. Recém, e assim, ó... Mas como é que esse nome surgiu? Uma profissional tremenda, legal, né? Então, uma profissional assim,
fantástica, né? Ela pegou bem, captou e Entendeu a mensagem, entendeu como é que se diz a proposta. se eu tivesse tirado da minha mente, para tu ter ideia, e botado na cabeça dela, tu é um corretor de imóveis, sabe muito bem como que é isso. Sim, é difícil tu passar para a pessoa. É. Tu fala, a casa é assim, 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 a pessoa Tanto é que tu tá falando do teu projeto. tu tem que levar o cara para ver, né? Não tem tanto jeito. é que tu tá falando do teu projeto e para mim é fácil entender. É fácil. Justamente. Tu vai montando, tu falou, eu já imaginei um prédio, sem ter visto ali como é que era. Sim. Já imagino um prédio por causa das metragens, coisa e tal. Quase que eu ia falar 12 andares, eu pensei, não, vamos ver se é mais ou menos. Porque quando for 40 metros, tu já pegou a base, né? É assim, tu tem conhecimento, né? E ela é formada, mas ela também fez umas obras para mim, na minha empresa. E é uma fantástica do arquiteto, até cumprimentá-la, né? Pelo talento que ela tem, muito talentosa. Essa tem a senha, é a linguagem dos caras lá. Essa tem a Na senha. tua terra, né? Essa tem a senha. Fulano tem a senha. Vou dar uma virada na vida, não sei como ela é, mas dá uma repercussão aí mundial. Para tu ter ideia, Imagina o nome dela assinado, meu Deus. Quando eu mostrei o projeto para o nosso embaixador da embaixada o Lincoln, né? Lincoln Bernardes, lá em Jerusalém. Tem a em embaixada Tel Aviv, brasileira lá? em Tel Aviv, melhor dizendo, né? Ele estava em Tel Aviv e eu mostrei para ele o projeto e falou assim, mas nossa, que projeto lindo! Quem fez? Ela estava comigo. Eu falei, foi essa moça aqui. Ele olhou assim, uma menina tão jovem, num projeto tão lindo desse, legal. né? Que Então, legal. a Fernanda, ela realmente soube expressar. Eu vou pesquisar, eu quero saber quem é também, porque eu gosto de ela, é arquiteta, engenheira, tudo coisa. Ela é fantástica. Tudo coisa que eu gosto, são assuntos que faz parte do meu dia a Eu dia também. Eu né? amo obra também. Eu vou falar para ti, se eu tivesse que escolher uma profissão para mim, assim, claro, eu já tenho. Eu já vou, meu Mas pensamento, seria um arquiteto, meu pensamento já vai mais longe, assim, é meio, né? Tu vai falando ali, eu fiz várias perguntas e já falei do Guinness Book. E uma pergunta talvez não tenha nada a ver, mas não pode surgir disso aí, com toda essa estrutura, não pode sair um documentário, um filme, alguma coisa? Claro, eu creio nisso. A gente, até que a gente está falando para ti, eu tenho uma das membros da nossa igreja. Ah, não. Ela vai dizer que existe a possibilidade não, que tenha pessoa. Eu vou lhe falar, ela faz captação de talentos para a Rede Record. Então, todas as novelas que são transmitidas pela Rede Record, a Marla Drebs que faz a busca da caça dos talentos. Marla. É a Marla, conhece a Marla Drebs, né? A Marla que faz a captação para a Rede Record. E ela já te colocou à disposição do produtor da Rede Record. Marla, irmã da Mayra. Eu não sei, deve ser Mayra. A Marla foi a primeira guria. A Marla lançou a Shirley Malman no mercado. Justamente. Então, a Marla é membro da nossa igreja. Sim. E ela se colocou à disposição para nos ajudar justamente a gente. E falou com o diretor da Record para que eles estivessem juntos e escrevendo os espetáculos para a Bíblia. Então, esse contato está próximo, né? Tem tudo a ver com a Record. Então, eu tenho muito contato também com o pessoal do Macedo, de Macedo. Então, a gente tem esse acesso lá também. Então, eu creio que no momento certo as coisas vão estar surgindo aí. Então, tem muita coisa na frente que está para acontecer, mas elas precisam. Tivemos também conversando com um dos grandes arqueólogos do Brasil hoje. Acho que é uma das maiores representações do Brasil. Uma das autoridades foi o Rodrigo, né? O Rodrigo Silva. Tive com ele lá em Israel agora. Ele também se colocou à disposição de nos ajudar. Um outro também que a gente teve com ele agora nessa viagem, o Rogério, que faz do programa Loucos por Viagem, falou que vai vir fazer um documentário da maior Bíblia do mundo. Aqui, ele é um cara que tem um canal do YouTube enorme, né? Rogério é nosso amigo também. Tu sabe que aqui CRE é um projeto de Deus também. Eu também. Sabe de onde surgiu? Eu estou um dia dentro da igreja, aí tá um louvor lá, o pessoal. Tudo é possível ao que crê. Não desafinado assim, tá? Porque nós temos música. Não, tá bem. Aí, ó. Até que não tá. Quando falou que crê, aquilo ali entrou na minha cabeça e não saía mais a palavra que crê. Uma junção assim, possível ao que crê. Eu comecei, isso aqui podia ser uma marca. E fui, peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever, e de tudo que é jeito. Pode ver, é escrito com K, não é igual na Bíblia.
Mas peguei aquela junção, porque aquilo entrou e não saía mais da minha cabeça. Aí um dia, peguei e registrei marcas, tudo na doideira, assim, né? Aí um dia teve um cara, Garham, um cara lá de Liverpool, veio pra cá, um gordão, não sei se tu conhece ele. Ele veio pra cá, daí falava inglês, daí tinha um tradutor junto. Eu falei pra ele, eu tinha uma camiseta assim, eu digo, tô com essa camiseta aqui, de um nome aqui que eu criei. Queria saber se esse nome vai ter futuro, não, vai surgir alguma coisa. Ele olhou assim pra mim e disse assim, esse nome aqui não foi tu que criou. Esse nome aqui é um projeto de Deus, diz ele. Deus deu esse nome pra ti. Porque do nada tu não tem por que criar, como é que vai vir, assim, tá muito lógico. E é um projeto, e essa marca tu vai ver em tudo que é lugar do mundo, ele falou. Daí não demorou muito, daí ele falou assim mais algumas coisas, assim, essa marca vai estar do outro lado do mundo. E na época minha filha não morava no Japão, não tinha nada. Não demorou 6 meses, eu estava lá no Japão, daí eu levei a camiseta, fiz vídeo, fiz tudo, e comecei a lembrar, pô, o cara falou que ia estar, e que eu nunca sonhei pro Japão, nunca pensei em sair do Brasil, e em meio ano nós estava lá falando aqui crer. E agora onde é que, por isso que eu quero, o que eu queria dizer, nós temos esse projeto do podcast, daqui a pouco nós botamos um podcast só para trazer essas pessoas aí, claro, que vão vir. Com certeza. Vamos fazer um negócio aí. Cara, nós temos aqui, ó, dentro dessa organização toda, nós temos um podcast que vão só entrevistar os... Só não, vamos entrevistar essas pessoas. Eu não sei se conhece o Rodrigo Silva, né? Não, eu não conheço. O Rodrigo Silva, se tu olhar hoje, estava sempre com o Jô Soares, na frente com o Danilo Gentili, com esse pessoal todo. Eu conheço tanta gente, mas esse aí eu não adianta dizer que eu conheço. Talvez eu conheça, mas não lembro de... Ele é adventista, né? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e uma das autoridades também. E um cara muito conhecido em Israel, conhecido no mundo inteiro, porque é uma pessoa assim que ela tem muita... Pelo mundo ali que tu falou, eu conheço. É, o Rogério, né? Sim. O Rogério tu deve conhecer, né? Loucos por Viagem, né? Sim. Então, o Rogério também esteve com a gente nessa nossa expedição que fizemos para lá agora. Se colocou à disposição de vir fazer um documentário na região, já falar sobre a construção da Bíblia. Então, as coisas estão encaminhadas. Tivemos aí essa conversa que eu te falei com a Embaixada do Brasil lá em Tel Aviv, né, com o ministro Lincoln, né, Lincoln Bernardes Júnior, e tivemos junto, e ele também se pôs à disposição. Então, as coisas estão fazendo os alinhamentos que precisam ser feitos, né, os contatos que precisam ser feitos. A obra já deu início, né, como eu falei para ti lá, o muro do parque, o pórtico também, O pórtico também já foi comprado. Que tamanho vai ter esse pórtico? O material já está todo lá dentro, né? Eu vou te botar as fotos também para depois você pode deixar aqui na Cricrê. É um pórtico elegante, bonito, com entrada, né? Vai ser uma entrada de um parque, então é uma coisa muito bem feita, muito bonita. E a gente pega um pouco a ideia da Bíblia para poder se construir, tudo conversar, né? Desde a entrada da arquitetura, ela conversa lá dentro quanto lá fora. Então, todas as coisas foram muito bem pensadas, né? Então, nosso acabamento também será com pedras de Jerusalém, nós vamos trazer de lá, então vai ser um negócio top. Massa para encardir, como dizia um amigo meu de Chapecó. Pessoal, nós estamos chegando aí na finaleira do nosso tempo, está estourando, tá? A gente não tem, na verdade, um tempo certo, mas procura trabalhar aí dentro de 1 hora, né? E vou fazer umas perguntinhas finais aí, por exemplo, qual é que foi o teu primeiro emprego? Agora fugi um pouquinho. Bem rápido, o que foi o teu primeiro emprego? Eu comecei primeiro como um vendedor ambulante na rua, né? Eu vendi isso, picolé quando criança. Tu tem jeito de essa coisa, né? De interagir, isso de falar. Aí. O que aconteceu? O riso fácil, né? Eu tive meus pais separados e por esse motivo eu morei na rua dos 3 aos 9 anos de idade. Fui menino de rua, né? E aí fui adotado com 9 anos. Eu fui adotado por um tio, irmão de minha mãe, onde graças a Deus comecei a estudar, ir para a escola, tudo. Só que nesse período antes já... Em São Paulo, isso? Tu falou que São de São Paulo, né? É, isso aí. E aí eu engraxei sapato, vendi picolé, fiz tudo. Aí eu entrei numa oficina mecânica a trabalhar. Então eu trabalhava em uma chapeação. Eu também trabalhei. Então, a primeira coisa que eu fiz... Até tem um corte aqui, ó, desmontar um Fusca. Ó. Nunca mais me esqueci. Ó. Fui desmontar o Fusca, tirar a carroceria do Fusca. Sim. Entrei embaixo dele com a chave 13, né, para soltar a carcassinha do Fusca. A hora que eu puxei, pegou no paralama e me arrancou uma tampa. Até hoje eu tenho a marca do primeiro emprego aqui. Ó. Esse foi um primeiro emprego que eu tive em um local assim, sem ser, né, era emprego mesmo, que tinha salário, aquela coisa toda, né?
E aí o cara, ainda porque eu era de menor e tudo, falou, ó, chega lá no hospital, lá semente, disse que você cortou isso jogando bola, Fazendo pulando qualquer muro, coisa, menos foi trabalhando no aqui. tambor, fala que foi num... Qualquer coisa, menos trabalhando aqui. Aí eu fui lá e eu falei que eu cortei num Fusca. Aí, deu tudo certo. Daquelas minhas piadas, né, para os pós-operatórios, para aqueles que não acham graça, eu tenho, não é piada, é uma verdade. Meu primeiro emprego, na verdade, foi aqui no Salgado Filho, em Porto Alegre, e eu carregava uns tubão bem grandão, assim, tinha que rolar aqueles tubão, e esses tubos eram enormes, né, e pesados, e eu levava do hangar até praticamente lá a pista do avião, e botava embaixo da asa do avião. Aquele tubo, na verdade, era para passar desodorante na asa do avião. Ai, só no que crê. Ó, eu acho que não vai dar certo. Os pós-operatórios vai abrir os pontos. É muito bom, né? Pessoal, então nós vamos encerrar nossa... A gente conversou bastante, estouramos o tempo aí. Apóstolo Wagner Calheira, foi um prazer ter recebido o senhor aqui no nosso humilde podcast. Mas eu gostaria das suas considerações finais. O que tem para nos contar ainda de finaleira aí, ou mais alguma coisa que de repente faltou? Um abraço para alguém, um agradecimento. Primeiramente eu quero agradecer também nosso prefeito de Estrela, o Mark Schneider. Quero agradecer a Cidade de Encantado e parabenizar pelo projeto lá do Cristo Protetor. Por mais que nossa classe de evangélicos pense de alguma forma, mas o cristianismo, ele divulgado, ele é muito importante nos dias de hoje, né? Então, a religião, a espiritualidade e o cristianismo no nosso Brasil precisa estar à tona. E a nossa visão no Vale do Taquari é fazer uma rota da fé, é o lugar que as pessoas podem vir e ter um encontro com a espiritualidade, com aquilo que, né, deixando um pouco a humanidade e entender um pouco o espiritual. Então, eu quero agradecer também o que crê, quero agradecer o nosso amigo aqui, Carlos Paida, quero agradecer, né, deixa eu lembrar, eu falo, às vezes, Chiarelli. Chiarelli, eu falo Chiarelli, né? Não, mas... tá tudo bem, né? Tudo certo. Eu falo sempre Chiarelli. Então, quero te agradecer também, eu quero agradecer aos nossos essa audiência também, que Deus possa abençoar cada um de vocês, derramar graça e dizer que nosso Brasil, ele é do Senhor Jesus, independente do que aconteça, que vocês não fiquem preocupados, porque Deus está no controle de todas as coisas. Verdade. Pessoal, muito obrigado então para você que acompanhou aí esse vídeo, contribua aí deixando o seu like, deixando aí o seu comentário, é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu postei um vídeo semana passada somente fazendo um comentário. Andressa Urach saiu do hospital, deu 5.000 visualizações e deu centenas de comentários. E os nossos vídeos parece que eles não têm tanta abrangência assim. E o nosso conteúdo aqui ele é bastante importante e vale a pena você dar uma olhada aí. E você quer ser um apoiador, nós poderíamos hoje estar aqui tomando água e comendo uma pizza, nós poderíamos estar aqui, né? Tem tanta coisa que pode acontecer, então assim, ó, cola conosco aí, vamos crescer junto. A proposta é crescer, tá? E fazer isso aqui cada vez melhor. Um abraço para todos e que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Isso aí.